Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Bom dia. Dando continuidade ao nosso acampamento, o Senhor tem nos provocado nesses dias a não sermos apenas pessoas que pedem a intercessão, a proteção de Miguel, mas de sermos como Miguel, que proclamam quem como Deus. Eu tenho dito nas minhas colocações que a palavra Miguel não é o nome do anjo. O anjo não tem identidade. O anjo tem missão. E porque o anjo tem missão, como todos os outros anjos, como Gabriel, como Rafael, como todos os outros têm missão e não identidade, a missão Miguel é proclamar frente às batalhas que nós, filhos de Deus, vivemos, quem como Deus. Por isso que quando nós pedimos, nós não pedimos a intercessão de Miguel. Nós devemos pedir a proteção de Miguel. Porque Miguel está para me servir, está para te servir. Quem é este Deus que faz isso? Quem é este Deus que coloca os anjos ao meu e ao seu serviço? Quem é este Deus que tanto nos ama a este ponto? E podemos dizer que nos ama tanto que ao criar os anjos, cria os anjos para proteger os seus filhos. A missão de Miguel é inferior à sua identidade. Padre, o que o senhor está dizendo? Não estou dizendo nenhuma heresia. É porque nós não temos consciência do que somos, e porque não temos consciência do que somos, nos assustamos com o que eu acabei de dizer. A missão do arcanjo Miguel é inferior à minha e à sua identidade. Começo contando uma história. Dante Alighieri, um escritor do tempo medieval, que escreveu um livro chamado A Divina Comédia, diz lá, no momento, porque a Divina Comédia é como se ele contasse de forma romântica, de forma teatral, aquilo que é o inferno, o purgatório e o céu. E esse autor, num determinado momento deste livro, a Divina Comédia, coloca os arcanjos conversando entre eles. E um dos arcanjos, extremamente desanimado. E um dos arcanjos dizendo, mas como é que pode isso? Desanimado, triste, como se os anjos tivessem sentimentos.
Mas ele coloca, e aí nessa conversa, um dos arcanjos conversa com o outro e diz: mas eu não consigo entender. Nós que somos criaturas, nós que não temos o que os filhos de Deus têm, nós que não temos a inteligência, nós que não temos a vontade, nós que não temos a liberdade, como é que nós, que poderíamos ser muito bem manipulados, não somos? E eles, dizendo de nós, os anjos, e eles, os filhos do poder do Todo-Poderoso, como é que eles se deixam escravizar? Como é que eles se deixam levar por tantas enganações? Como é que eles se deixam levar por tantas e tantas bobeiras, besteiras? E aí o outro arcanjo responde para ele: olha, isso nós nunca vamos entender. Aí o arcanjo que estava lá reclamando, olhou para ele e ficou: mas por quê? Porque o Todo-Poderoso colocou no coração dos seus filhos um coração. E um coração igual ao dele. E que nós anjos não temos. Mas por que este coração, que é igual ao de Deus, dizendo a Divina Comédia, o livro, porque esse coração é igual ao do Criador, ama tanto, ama e é capaz de se desmanchar em amor. Mas o problema é que eles não sabem quem é o amor. Vejam se os anjos conversam isso. Por que nós não entendemos? E por isso que estamos aqui neste final de semana para entender pelo menos um pouquinho o que Deus é capaz de fazer por amor a mim e a você. Ele foi capaz de criar criaturas, seres espirituais, para que eu e você tivéssemos a proteção enquanto caminhamos neste mundo. Nós acabamos de cantar, tem anjos voando neste lugar. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, que é um ser espiritual que Deus criou, porque você é muito valioso aos olhos de Deus. Os anjos não estão acima de você. Os anjos estão ao seu serviço, porque a única criatura que Deus chamou de filho fui eu, fui você. Quem é este Deus? Pega a palavra de Deus, livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é fácil achar, basta ir nas últimas páginas da Bíblia. Para aqueles que têm uma verdadeira intimidade com a palavra de Deus, e onde é que fica o Apocalipse? Se você tem tanta intimidade com a palavra de Deus e está perguntando isso, o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 4. Apocalipse 1, versículo 4 seguintes. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Veja, quem são esses espíritos? Os anjos. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel,
o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Presta atenção. João está nos escrevendo, o autor do Apocalipse está nos escrevendo da parte destas pessoas: o Pai, o Filho e os anjos. Ou seja, o céu está nos escrevendo. Aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vede, versículo 7. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, como também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. João escreve o livro do Apocalipse. E muitos têm medo do livro do Apocalipse, porque é sim o livro do fim. É o livro que descreve de uma forma litúrgica, porque se nós formos prestar atenção no que o livro do Apocalipse descreve, e se nós conhecêssemos a palavra de Deus, principalmente o livro do Apocalipse, nós veríamos em cada santa missa o livro do Apocalipse sendo realizado. Porque em cada missa nós somos preparados para o fim. Se nós soubéssemos disso, nós participaríamos muito melhor, porque um dia chegará, podemos dizer, a Eucaristia final, quando o Senhor vier em sua glória, da mesma forma que Ele vem sobre as espécies do pão e do vinho, que o Senhor vence porque Ele já venceu, e Ele vence na minha vida e na sua vida cada vez que nós comungamos. Que o Senhor proclama para quem Ele instrui, como nós somos instruídos em cada liturgia da palavra na missa. Ou seja, o livro do Apocalipse é este rito eucarístico. E para quem o Senhor está dizendo isso? Para todos aqueles que o proclamam Senhor e Deus. Mas quem é este Deus? Nós cantamos. Então João, no livro do Apocalipse, revela-nos quem é este Deus. Este Senhor, que é, que era e que vem. Ou seja, o Senhor que é Deus, Ele é hoje, Ele sempre foi, mas tem algo muito sério no terceiro atributo que João coloca em Deus. Ele é hoje, Ele era, sempre foi, mas Ele virá. E quando Ele vir, porque aqui nós já não estamos mais na primeira vinda de Jesus. João já não está mais na primeira vinda de Jesus, que Jesus veio numa manjedoura, que Jesus veio na humildade de ter se encarnado. Jesus vem na glória. Jesus vem para levar aqueles que são seus,
mas não só aqueles que são seus. Jesus vem para aqueles que aceitaram ser dele. E quando eu digo isso, eu estou dizendo, virá o momento em que o Senhor vem, chegará esse dia, e nós esperamos este dia. Pensemos nas tragédias no mundo, nas confusões, nas brigas, nas lutas, em tantas e tantas coisas. Guerras, povos que têm que sair em massa da sua terra, porque não podem mais ficar no seu país. Os homens cada vez mais inteligentes, mas cada vez mais fora de si, e não mais sabendo quem é. Entidades que defendem, aqui eu não estou dizendo contra, entidades, governos, associações, sociedades que defendem a tartaruga, mas não defendem a vida fetal, a vida que está dentro da mãe, e que não é mais a mãe, é uma outra pessoa desde o ato da concepção. Não estou dizendo para nós não defendermos a tartaruga, mas defendamos a tartaruga, mas defendamos aquele que vai defender a tartaruga, que é aquela criança que está no ventre da sua mãe. Quantas entidades, espera um pouquinho, segura a palma. Quantas entidades defendem os cachorros? Defendamos sim. São seres criados por Deus, mas é inconsequente defendermos o cachorro e não defendermos a vida humana. O mundo se tornou tão mercantilizado que a vida humana perde a sua dignidade e passa a ser mercantil. Você vale enquanto você tiver lucro. Papa Bento XVI, na sua encíclica Caritas, na sua encíclica Caridade e Verdade, vai nos dizer que nós, na nossa inteligência, defendemos todas as criaturas, mas não defendemos mais a principal: eu, você e a humanidade. Veja o que estão acontecendo, o que tem acontecido em tantas e tantas discussões, se a mulher tem direito de tirar ou não o seu filho que está no seu ventre. É tão inconsequente a coisa, que a palavra usada juridicamente é descriminalização. Ou seja, algo que é crime, e é crime matar, então estão querendo descriminalizar alguma coisa que é crime. A palavra não é legalização do aborto. A palavra jurídica que se usa e que se estão se usando em tantas e tantas discussões, em tantas e tantas supremas cortes, inclusive no Brasil, é descriminalização. Por quê? Porque eu defendo a tartaruga, mas eu não defendo a criança. Eu defendo o cachorrinho, mas eu não defendo a criança. Eu abraço a árvore para pegar a energia da árvore, mas eu não abraço uma pessoa que vai me passar o calor humano. Minha gente, o Senhor promete e vai cumprir, e aqui eu não estou causando sensacionalismo, que isso é em outras televisões. Eu estou dizendo, o Senhor promete, Ele é, Ele era e Ele vem. Porém,
Ele vem para levar aqueles que é seu, e o Senhor não quer perder ninguém. O Senhor não quer perder ninguém. Mas o verdadeiro amor também respeita a liberdade. E porque Deus não tem amor, Deus é amor, Ele respeita até o fim a liberdade dos seus filhos. Porque lembra da conversa lá dos anjos? Ele colocou no meu e no seu peito um coração que ama, e o coração que ama é livre. Ele não colocou nos anjos isso. Por isso, o Senhor respeita a nossa liberdade, e Ele, mesmo querendo salvar a todos, Ele vai respeitar a minha e a tua liberdade, se nós o escolhemos ou não para ser o nosso Senhor. Quem é este Deus que é capaz de chegar a este ponto? Chegar a esta loucura de eu tenho poder para te salvar. Eu tenho poder para te tirar do cárcere. Eu tenho poder para te fazer uma pessoa livre. Mas o meu amor é tão grande por você que eu vou te respeitar até as últimas consequências. Deus nos respeita até as últimas consequências, mesmo que este respeito nos leve a nos afastar dele. Aquele que é, que era, virá. 2 vezes o Apocalipse diz isso, só nessa passagem que nós pegamos. Quem é este Deus? Vamos destrinchar quem é este Deus, para sairmos deste acampamento convencidos que a nossa vida proclama quem como Deus. Não é Miguel que proclama isso. A missão de Miguel proclama isso, mas porque a missão de Miguel é inferior à minha e à sua dignidade de filhos. A missão dele é esta: ele não tem um coração. Mas a minha e a tua dignidade de filho de Deus é que deve proclamar quem como Deus. É até bonito nós rezarmos quem como Deus, ninguém como Deus, mas vamos ver na vida então. Volta ao texto. No versículo 5. Versículo 4. A vós, graça e paz daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Quem é este Deus? Ele é a testemunha fiel, que muitos de nós lemos e não paramos no detalhe. Ele é a testemunha fiel. O que significa isso? Primeiramente, Ele é quem nos revela tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus. Nós não poderíamos dizer que nos faltou algo para saber de Deus. Jesus é testemunha fiel porque Ele revelou Deus a mim e a você. Mas não só revelou a face de Deus. Lembremos quando Filipe pergunta para Jesus. Jesus, pergunta não pede, Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer: Filipe,
Meu filho, há quanto tempo estou com vocês e ainda vocês não me conhecem? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quem estava aqui ontem, lembra que na minha colocação, quando Tomé pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Nós não conhecemos o caminho. Jesus já no fim da sua vida, porque isso acontece em João capítulo 14, Jesus já está no contexto da Santa Ceia, tudo o que eu disse ontem. Ele revelou, mas os discípulos não o conheciam. Ele se mostrou, mas os discípulos não entenderam. E quantas vezes nós podemos dizer, Jesus se mostra, Jesus se revela, e nós não entendemos. Vamos atrás porque acreditamos que Ele é capaz de fazer milagres. Vamos atrás porque sabemos que Ele multiplicou pães, que Ele andou sobre as águas, que Ele fez isso, que Ele fez aquilo. Mas nós não entendemos que quem é este Deus? Este Deus é aquele que nos revela quem Ele é, primeiramente. Testemunha fiel também vai dizer à igreja, o Concílio Vaticano II, em vários momentos, ratificou que Jesus é aquele que revela quem eu sou. Jesus une, em teologia se chama a união hipostática. Nome feio, padre. Para dizer que em Jesus a humanidade e a divindade se uniram. Então, se em Jesus a humanidade e a divindade se uniram, Jesus revela à humanidade quem é Deus, e Jesus revela à humanidade quem é a própria humanidade. Mas o que é que nós temos hoje? Temos hoje a criação, a tentativa da criação de uma nova antropologia. O que é isso? De uma nova visão de homem, de ser pessoa. Eu disse sexta-feira, naquilo que é chamado de ideologia de gênero, que quer criar a cultura de dar ao homem a liberdade dele dizer quem ele é. Mas não tem como o homem negar quem ele verdadeiramente é. Porque quem revela o homem ao homem, quem revela a pessoa não é o que eu olho no espelho ou a minha criação cultural, mas o que Jesus me disse. Por isso que tem tanta gente hoje em crise de identidade. A nossa crise dos nossos tempos não é uma crise de gênero. Até porque gênero não existe no ser humano. Deus não criou no ser humano um gênero. Deus criou o ser humano homem e mulher. Não existe um intermediário. Como não existe heterossexual e homossexual, não existe. Isso é uma construção que eu faço. Eu não posso dizer só porque a minha opção sexual é a mulher. Eu não posso dizer que eu sou heterossexual. Porque Deus não criou a heterossexualidade. Está no Gênesis, vai lá no Gênesis. Se quiser processar, processa o autor do Gênesis. Está lá escrito. Então Deus criou homem e mulher. Homem e mulher, repete inclusive 2 vezes. Homem e mulher os criou, não é hétero e homo. Eu não sou heterossexual, eu sou homem com tudo aquilo que o homem é. Você, mulher, não é hétero nem homo, você é mulher com tudo aquilo que você é e que Deus te deu. Quer uma coisa para você entender?
Hoje se busca a igualdade dos gêneros. Tem coisa que a mulher não consegue e o homem consegue. Como é que pode ser igual? E aí colocam na nossa cabeça que é uma questão cultural, uma questão para a mulher ter mais espaço. Claro, a mulher tem que ter o seu espaço, o homem tem que ter o seu espaço, mas não existe igualdade de gênero, porque quando eu falo que existe igualdade de gênero, eu estou dizendo que eu posso escolher qual gênero eu me adapto melhor. Meus irmãos, vamos entender um pouquinho de filosofia da natureza. Existem princípios imutáveis que são anteriores à minha vinda a este mundo. E se existem princípios imutáveis que são anteriores à minha vinda neste mundo, como é que eu posso dizer, bom, eu vim assim, mas agora eu quero ser assado? Não dá. Aqui eu não estou dizendo da sua opção. Porque quando você faz a sua opção, você leva a sua vida para o buraco que quiser. Mas você não pode dizer que não existiram princípios da filosofia da natureza que te criaram do jeito que você é, com tudo o que você é. Agora, se você escolheu ir para outro caminho, me desculpe. Quem nega a própria natureza, nega-se a si mesmo. E passa a ser um vazio existencial ambulante. Nunca será pleno, porque o homem só será pleno vivendo como homem, pensando como homem, escolhendo como homem. E a mulher só será plena pensando como mulher, escolhendo como mulher e vivendo como mulher. Não tem como ser diferente. Por isso que, quando o Apocalipse diz que Jesus é a testemunha fiel, está dizendo, Jesus revela Deus à humanidade. Quem é este Deus? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Deus. E revela o homem a quem ele é. Vejamos a história de Jesus. E vamos ver se realmente Jesus é homossexual. Como disseram por aí, que Jesus era gay, que Jesus é homossexual, que Jesus é isso, que é aquilo. É muito fácil colocar um rótulo para me autodefender. Mas é difícil assumir a verdade que eu não quero escutar, e é só Jesus quem revela essa verdade. Por isso que é muito mais fácil dizer o que Jesus era do que escutar o que Jesus tem para dizer para você. Por isso que a verdade dói, porque quando eu vou assumir a verdade vai revelar quem eu sou. E muitas vezes eu não aceito quem eu sou. Tudo bem, você pode até aceitar quem você não é, mas você não pode negar que você é aquilo que Deus te revelou. Não tem como negar. Você pode até não aceitar, mas você não tem como negar que o que Deus te revela não é uma nova antropologia, mas você é aquilo que Ele te criou. Por isso que Ele é testemunha fiel. E quando Jesus também, como testemunha fiel, revela, como testemunha fiel, quem é este Deus? Este Deus é testemunha fiel, que revela quem eu sou, que revela quem é você, e mais, vai revelar que você tem uma origem, você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso, você é original em Deus. Quem te pensou não foi o teu pai e a tua mãe. Quem te pensou foi Deus. Você tem uma origem. Por isso, senhoras despeitadas,
que colocam os seios de fora dizendo que tem direito ao próprio corpo. Sim, sobre o seu próprio corpo você tem todo o direito, porém sobre este corpo que está dentro de você, sendo gerado em você, não foi uma decisão sua engravidar, mas também não é uma decisão sua de tirar, porque esta criança que está dentro de você tem uma origem em Deus, não em você, querida. Origem divina. E quando nós ouvimos o Apocalipse dizendo que Ele é, que Ele era e que Ele virá, significa nós temos também um destino. E o nosso destino também é divino. Um dos prefácios da missa, uma das partes da missa vai dizer isso claramente. Nós temos uma origem e um destino divino. E Jesus, quem é este Deus? Ele é testemunha fiel. É Ele quem nos revela que eu tenho uma origem e um destino divino. Eu vim de Deus. Vou passar por essa vida. E o meu destino é Deus também. Porém, esse destino é quando nós estivermos diante de Deus. E sem acusação, vermos no juízo final se nós nos reconhecemos em Deus. Meus irmãos, quando a testemunha fiel Jesus revela ontem, vou preparar um lugar para vós, a colocação que eu fiz, quando Jesus diz, eu quero que vocês estejam comigo, Ele está dizendo, você tem um destino divino. Não é uma predestinação no sentido errôneo da palavra. Não é que nós só temos que fazer isso. Não, é um desígnio. Deus quer, mas Ele te deixa livre. E nesse destino divino, quando nós estivermos diante do Senhor, no juízo final, o que vai nos julgar é nós nos vermos ou não em Deus. Se nós não escolhermos durante esta vida sermos imagem e semelhança de Deus, no momento final da nossa existência, nós não nos reconheceremos em Deus. Então não poderemos ser em Deus. Nós não conseguiremos nos reconhecer em Deus. Deus estará lá, sem acusação, sem dizer absolutamente nada, mas Ele, como Ele é. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque temos uma origem. E porque temos destino divino também, porque nós estaremos diante dEle. E se eu não busco ser, enquanto eu caminho nesta terra, uma verdadeira imagem e semelhança de Deus, porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, quando eu estiver diante de Deus, eu não vou me reconhecer nele. E aí eu te pergunto, em quem nós vamos nos reconhecer? Nós vamos nos reconhecer naquele que nós seguimos na nossa vida. Quem seguiu a Satanás, quem seguiu as ideologias, quem seguiu a tudo isso, porque não vai estar lá na sua frente Marx, não. Não vai estar Hitler, não. Não vai estar Lenin, não. Quem vai estar lá é Jesus Cristo, o homem por inteiro. Não ser esses inventores de ideologias. Não estará lá aquele inventor da ideologia que nós seguimos na nossa vida. Não será ele que estará lá. Quem estará lá é Jesus Cristo. E se eu não seguir a Jesus Cristo, eu não vou me reconhecer em Jesus Cristo. Então eu não vou poder dar um passo em direção a Ele. Mas deixa eu te dizer, não estará Hitler lá. Não estará os fundadores do comunismo, não estará os fundadores do marxismo, não estarão lá. Quem estará lá é Jesus Cristo, porque a tua origem é divina, mas o teu destino também. E é Jesus quem nos revela isso como testemunha fiel.
Mas continua o Apocalipse dizendo: é da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. Quem é este Deus? Primogênito dentre os mortos. O único que realizou a totalidade do amor por você. O único que se entregou no meu e no seu lugar. Ninguém, absolutamente ninguém fez isso por você. Aquela que poderia mais se aproximar disso, hoje quer matar o próprio filho. Porque aquela que mais se aproxima, não consegue chegar lá, mas aquela que mais se aproxima é o amor de mãe. E quanta mãe que não é mãe, é madrasta, que quer matar o próprio filho que está sendo gerado ali. No pensamento de que existe uma nova antropologia, se perde aquilo que são conceitos profundos e reais, como o da maternidade. Como é que uma mãe, você que é mãe, eu acho e quero entender que ama os seus filhos, como é que você, mãe, pode pensar na possibilidade de uma mãe matar o seu filho? Que não tem outra língua, não tem outra palavra. Se a palavra jurídica é descriminalização, logo é matar. E aí matar a criança que está dentro, não importa quanto tempo tenha, já não é mais você, é matar. Mas Jesus, este primogênito dentre os mortos, ele foi a única pessoa que assumiu toda a totalidade do amor. Quem é este Deus que te ama tanto assim? Quem é este Deus que é capaz de, por amor a mim e a você, dizer: para, quem vai no lugar dele sou eu. Você pai, você mãe, com certeza faz muito para os seus filhos. Posso fazer uma coisa porca? Posso falar uma coisa nojenta? Minha mãe, ainda bem que essa hora ela vai estar na missa, ela não está assistindo essa palestra, então eu vou falar dela, claro. Mas só vou falar dela porque eu sei que ela está na missa lá na minha paróquia, de origem. A minha irmã tinha asma quando criança, bronquite. E sem ar, numa crise asmática, numa crise de bronquite, minha mãe, sem saber o que fazia com a minha irmã, bebezinha, eu não vi porque eu sou mais novo que minha irmã, eu não vi essa cena. A minha avó disse: precisa tirar a secreção do nariz dela. E minha mãe: como é que eu faço? Chupa, disse a minha avó. O amor da minha mãe pela sua filha foi capaz de fazer isso. Se você mãe, se é mãe de verdade, se você pai, se é pai de verdade, se o teu filho estiver morrendo, você é capaz de fazer inclusive isso. Só se você é pai ou mãe de verdade. Mas nem sugando, vou falar, o catarro da minha irmã, minha mãe não se assemelhou a Jesus. Porque minha mãe impediu minha irmã de morrer, mas quem colocou-se no lugar para morrer foi Jesus Cristo. Porque uma mãe, por mais que ama, quer livrar o seu filho da morte. Um pai, por mais que ama, quer livrar o filho da morte, mas quer ficar com ele. Um pai e uma mãe de verdade não é capaz de morrer no lugar do filho, mas Jesus, na totalidade do amor, não tirou somente o catarro que impedia a nossa respiração. Coisa nojenta, né?
Mas ou era tirar ou a minha irmã ia morrer. E minha mãe tirou. Depois, quando eu soube dessa história, eu perguntei que gosto tem. Sabe qual foi a resposta da minha mãe? O gosto do amor. Olha que lindo. Ela não viu o que era, nem que gosto tinha, mas ela, impulsionada no seu ato de amar, ela fez isso. Mas volta a dizer, nem isto é capaz de chegar no que Jesus fez por mim e por você. Nem isso. Ele é o primogênito dentre os mortos, porque Ele realiza a totalidade do amor por mim e por você. Quem é este Deus capaz de fazer isso? É aquele que muitos de nós ainda não o seguimos, porque muitos de nós ainda não o conhecemos. E por isso que seguimos ideologias, por isso que seguimos pessoas. Não, este é capaz de fazer isso por você. Te pergunto, quem é que seria capaz, não de tirar somente a secreção do seu nariz, mas quem é que seria capaz de dizer, deixa ele viver e quem vai no lugar sou eu. Quando Jesus, sendo primogênito dentre os mortos, Ele realiza também a plena comunhão comigo e com você. Porque Jesus não bastava que Ele se encarnasse apenas. Não bastava. Na minha época de começo de entendimento, quando eu pesquisava por quê, porque muitas vezes a gente só fica na pergunta, mas não vai em busca da resposta. Eu me perguntava, mas para que Jesus teve que morrer na cruz? Padecendo, sofrendo como Ele sofreu? Por que Ele, mesmo encarnado, se o desejo de Jesus, se o desejo do Pai era fazer com que a humanidade e a divindade se unissem em Jesus, naquilo que nós chamamos de forma técnica, união hipostática, como eu disse. Para quê? Por que Jesus não morreu como velhinho, de morte natural? Por que Jesus não morreu lá no fim da sua idade, como a gente fala às vezes, que a velhinha morre? Olha, morreu como um passarinho. Eu não sei como é que passarinho morre. Tem passarinho que se debate. Tem uns que estão lá no galho. Puf, pronto. Depende do grau da morte do passarinho. E a gente fala, olha, morreu como um passarinho. Como se nós já fôssemos técnicos em morte de passarinho. A gente não tem o que, porque nessas horas a gente não tem o que falar. Era bem melhor se nós mordêssemos a língua. Mas aí corremos o risco, que se eu morro, eu posso morder e morrer envenenado, aí eu sou o do caixão do lado também, não dá certo. Por que Jesus não morreu como um passarinho? Não sei se você perguntou já isso. Para que Ele precisava morrer como Ele morreu? Para que Ele pudesse se unir ainda mais a absolutamente tudo, com exceção do pecado, ao que eu e ao que você vive. Jesus precisava sofrer para que no sofrimento que você passa, Ele pudesse dizer para você, no teu sofrimento eu estou unido a você porque eu também sofri. Na morte cruenta, porque não foi somente a morte, mas foi a morte como ela foi. Para que Jesus pudesse dizer a mim e a você, nas tuas dores, eu estou unido a você. No teu derramamento de sangue, eu estou unido a você. Na tua dor, no teu sofrimento, na tua labuta do dia a dia, eu estou unido a você. Não bastava somente que Jesus se encarnasse e caminhasse no meio do seu povo e morresse como velhinho,
como um passarinho. Não bastava? Porque mesmo quem morre como um passarinho sofre, mesmo quem morre como um passarinho sente dor, mesmo quem morre como um passarinho passa pela labuta decisiva da agonia pré-morte. Todos passam por isso, e não bastava que Jesus somente tivesse se encarnado, era necessário que Ele se unisse a nós em tudo, com exceção do pecado. E o tudo também tem a dor, e em tudo também tem o sofrimento, em tudo também tem o derramamento do sangue, em tudo também tem a morte. Por isso Ele é o primogênito dentre os mortos, porque Ele quer ficar tão unido a você, mesmo naquele momento em que você acha que está mais sozinho. Mesmo naquele momento que você diz, onde é que está Deus? Deus está lá te carregando. Que coisa linda aquele poema, Pegadas na Areia. Enquanto estávamos tudo bem, sentimos a brisa, o sol, o pôr do sol na praia. Olhei para trás, 2 pegadas, a minha e a de Jesus caminhando comigo. De repente o tempo começou a se fechar. De repente o sol sumiu, de repente começou uma ventania, um tufão, uma tempestade, as ondas, tsunami, sei lá o que mais. Olhei para trás, só tinha uma pegada. Jesus, o Senhor me deixou. Não, filho ingrato. Eu estou chamando, porque Ele não nos chama de filhos ingratos. Não, anta. Jesus não nos chama de anta, quem chama sou eu. Eu não te deixei em momento nenhum, porque essa pegada que você vê não é a sua, imbecil. É a minha que estou carregando você nos braços. Nos momentos de dores, quando nós menos sentimos Deus, é Ele que está carregando você nos braços, porque senão você já tinha deixado de existir. Super-homem, Mulher Maravilha, o poder que você tem não é seu. Até o poder de existir vem de Deus. Por que você não acredita nele e não o segue? Primogênito dentre os mortos, Ele nos une, se une a nós de uma forma profunda, até mesmo na nossa dor. No momento em que nós achamos que não tem ninguém do nosso lado, tenha certeza, como vai dizer São Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Então por que no momento da tristeza, você acha que Deus te abandonou? No momento em que nós perdemos um ente querido, porque achamos que Deus nos deixou? Por que nos momentos que as coisas parecem que está indo de mal a pior, achamos que Deus nos deixou? Se Ele se uniu a você ao ponto de morrer no teu lugar, se Ele se uniu a você como testemunha fiel, ao ponto de assumir que tudo que nós vivemos com exceção do pecado, porque achamos que Ele vai nos abandonar na hora mais difícil. Você está passando por dificuldade? Se você está passando por qualquer que seja a dificuldade, a tristeza, o sofrimento, a depressão, se você está deitado numa cama, levante-se, porque Jesus está com você aí do lado, treinando você para levantar. Mas Ele está te respeitando. Então quando você acha que só existe a tua pegada, a tua marca na areia, não seja enganado pelo demônio, não seja enganado por Satanás, porque quem está caminhando não é você não, quem está carregando é Jesus te carregando. Ele é o primogênito dentre os mortos. Se Ele morreu em primeiro lugar para que eu tivesse vida, por que você acha que Ele iria me abandonar? Ah, padre, porque eu não sinto. E quem disse que precisa sentir para dizer? Quem disse que precisa sentir para dizer? Vou dizer uma coisa. Está vendo esse lugar? Está vendo? Isso aqui era um pântano. Aqui era um pântano, um alagado, antes de ser construído esse centro maravilhoso. Você está vendo o pântano? Está vendo? Olha para o chão. Está vendo as pererecas? Está pulando no seu pé? O siri não, caranguejo, porque siri tem no mar. Os siris, está vendo os escorpiões no seu pé? Você não precisa ver para dizer que é, porque isso aqui continua sendo um pântano.
E por que é aqui o centro de evangelização? Porque é de um pântano que Deus faz levantar um povo para Ele. É por isso. Mas eu não preciso ver para acreditar. Padre, eu não estou vendo Deus agindo. Não precisa ver, Ele está agindo. Não precisa ver, porque bastava Deus fazer isso, ó. Tudo mudaria. Tudo. O mundo deixaria de ser mundo. Tudo mudaria se Deus estivesse fazendo apenas um estalo de dedos. Mas não precisa. Quem é este Deus? Este Deus é aquele que age sem você pedir. Este Deus é aquele que age sem você dizer absolutamente nada. Porque Ele, sendo Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele é o primogênito dentre os mortos. E continua, versículo 5. Aquele que nos ama e que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se você não sabe, Jesus não derramou um pouquinho do seu sangue por mim e por você. Jesus derramou todo o seu sangue por mim e por você. Aquele que por seu sangue nos libertou. Vou primeiro para a ciência, para a medicina. Nosso corpo corre água, aliás, corre sangue nas nossas veias. Mas o nosso corpo também tem água. O nosso corpo tem água. Quando Jesus estava preso na cruz, morto já, e que veio o soldado e traspassou Jesus, saiu, vai dizer a palavra, sangue e água. Cientificamente dizendo, quando o soldado traspassa a lança em Jesus, significa que quando saiu o sangue, era o restinho que tinha. E porque não tinha mais sangue, saiu também a água. Só quando um ser humano derrama todo, absolutamente todo o seu sangue, é que vai sair a água do corpo dele. Jesus não derramou um pouquinho do seu sangue. Bastava uma gota, mas presta atenção. Por que Jesus derramou todo o seu sangue para nos libertar? Voltemos ao Antigo Testamento. Na mesma hora em que Jesus se entregou, 3 horas da tarde, era a hora que no templo de Jerusalém se fazia o sacrifício do cordeiro. Mas o povo judeu não come carne sacrificada ao molho pardo. Para eles, o sangue do outro é se tornar impuro. Presta atenção na linha de raciocínio. Para eles, os judeus, ter contato com o seu sangue é entrar em impureza, porque o meu sangue é puro, mas se o teu sangue, não sei se é, eu não entrarei em contato com você. Jesus derrama o seu sangue na cruz, na mesma hora em que os cordeiros, eles eram sacrificados no templo de Jerusalém. E quando eram sacrificados no templo de Jerusalém, se deixava correr todo o sangue do cordeiro. Todo, absolutamente todo o sangue do cordeiro, para aí sim, depois de escorrer todo o sangue do cordeiro, pegar aquele cordeiro, colocar sobre o altar e fazer a oferenda a Deus. Jesus derramou todo o seu sangue para que ele fosse uma oferenda agradável a Deus,
e pudesse me salvar e te salvar. Na mesma hora, 3 horas da tarde, acontecendo o sacrifício da nova e eterna aliança na cruz, era a mesma hora que no templo de Jerusalém se sacrificavam os cordeiros, mas não tinha que ter sangue. Porque se o judeu tomasse sangue, ele entraria em comunhão com aquilo que ele estava sacrificando. O que é que nós fazemos hoje? Tomamos o sangue de Jesus para podermos estar em comunhão com Ele. Termino no que eu dizia no começo. O que acontece na missa. E o livro do Apocalipse é isso. Quem é este Deus que foi capaz de derramar todo o seu sangue, não somente para que pelo seu sangue derramado, jogado fora, nós pudéssemos nos libertar das impurezas. Não. Jesus fez o que os judeus tinham medo. Pelo meu sangue, vocês entrarão em plena comunhão comigo. Jesus não derramou um pouquinho. Jesus não derramou uma parte. Não, Ele derramou todo o seu sangue para aqueles que o comungam, para aqueles que se aproximam dEle, para aqueles que participam do banquete da Eucaristia. Entrem em comunhão eterna com Ele. Não bastava Jesus ser somente testemunha. Não bastava. Ele é a testemunha fiel, mas não bastava, porque Ele poderia ter falado apenas. Jesus dá um passo ainda, vai dizer o Apocalipse, Ele é aquele primogênito dentre os mortos, se uniu tanto a nós, para que nós em nenhum momento da nossa vida, repito, em nenhum momento da nossa vida, nós pudéssemos dizer, Jesus, isso o Senhor não viveu. Ele se uniu a nós como primogênito dentre os mortos, a tudo que nós somos, com exceção do pecado. Mas não bastava somente essa união. Ele precisava da minha e da sua resposta. E a minha e a sua resposta não vem pelo nosso próprio sacrifício, mas vem pelo sacrifício dele. Ele derrama todo, absolutamente todo o seu sangue. E diz, pelo meu sangue, você entra em comunhão comigo. Mas olha que lindo, e eu termino. Jesus nos deixou livres para escolher. Se queremos entrar em comunhão com Ele, assumamos, Ele é aquele que é, que era, sempre foi, e que está vindo. Quem é este Deus? Este Deus é aquele que está vindo. E o desejo dele é continuar sendo testemunha fiel para mim e para você. E Ele é. É continuar colocando no nosso coração, eu sou o primogênito. Tudo eu assumi no teu lugar. E Ele é. E eu derramei todo o meu sangue para que você não tivesse apenas vida, mas para que você entrasse em comunhão comigo. Porque quando você entra em comunhão comigo, deixa eu te dizer uma coisa, Satanás é derrotado. O mal é derrotado. Por quê? Jesus não compactua com o mal.
Qual vida você escolhe? A de estar em plena comunhão com Jesus? Ou aquela ainda de permanecer andando nessa vida de forma à toa? Quem é este Deus? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar de novo. E daqui a pouquinho Jesus vai entrar aqui neste centro de evangelização. E aquele que se revelou a nós agora, nós estaremos adorando a Ele. Mas antes disso, antes dele chegar, dê a sua resposta. Quem é este Deus? Cante. Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é este Deus? Quem é este Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é este Deus? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem é este Deus? Quem então é Deus para nos amar assim? Coloca a mão no seu coração, espera um pouquinho. Que nos acompanha pela TV Canção Nova, a programação segue agora da TV. Deus abençoe você e na sua vida responda: quem é este Deus? E nós que ficamos, você aqui, feche os teus olhos e se abra a essa pergunta: quem é este Deus? Quem é este Deus que está vindo? Ele que é, Ele que era e sempre será, e está vindo. Quem é este Deus para você? Ele é testemunha fiel a você? Ele é para você o primogênito dentre os mortos? Ele é aquele que derramou todo o teu sangue por você? Todo o seu sangue por você? Quem é este Deus? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.